Oi, pessoal! Vamos conversar hoje sobre um assunto de suma importância para quem quer se destacar no mercado de trabalho e continuar crescendo. A gente vai falar hoje sobre a nova inteligência. Em 1916, o psicólogo Lewis Terman, da Universidade de Stanford, Estados Unidos, rebatizou um teste francês criado anos antes como Stanford Binet. O psicólogo avaliou aritmética, memorização e vocabulário para classificar a inteligência das pessoas pelo famoso QI. Lembra dele? Coeficiente de inteligência. Agrupando-as em diferentes patamares de capacidade. Terman limitou a inteligência a 3 fatores, lá em 1916, tá? Aritmética, memorização e vocabulário. Anos mais tarde, em 1983, o psicólogo americano Howard Gardner apresentou a teoria das múltiplas inteligências no livro Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Quando ele lançou o livro, ele classificou em 7 tipos diferentes de inteligência, isso em 1983. Cada uma com características próprias e iguais em importância. E a gente vai falar de algumas delas. Lógico-matemática diz respeito à aptidão para lidar com operações matemáticas e abordagens lógicas. Esse tipo de inteligência implica em boas habilidades indutivas e dedutivas, que permitem que o indivíduo reconheça padrões e tendências com facilidade. Óbvio que Howard Gardner percebeu, anos depois do primeiro teste, lá de 1916, que existem pessoas igualmente gênias e que precisam ter esse respeito e essas aptidões reconhecidas. E aqui a gente fala de uma outra inteligência que o Howard Gardner classificou, a linguística. Essa inteligência está associada à habilidade de usar palavras e linguagens de forma efetiva. Isso envolve a articulação de argumentos e discursos de uma forma clara e direta. Olha só, capaz de transmitir uma mensagem ou atingir objetivos através da fala. Tem também a inteligência visual e espacial. Essa inteligência consiste na aptidão em visualizar e entender o mundo em 3 dimensões. Esse tipo de inteligência é comum entre pessoas com imaginação muito ativa. Sabe aquela pessoa que quando vai contar a história, identifica no ambiente que ela está criando objetos, detalhes, que a gente que não tem essa aptidão, pelo menos eu não a tenho, não conseguiria enxergar ou criar. A gente também precisa falar da inteligência corporal sinestésica. A inteligência corporal sinestésica está relacionada ao uso eficiente do corpo e ela se manifesta geralmente na forma de coordenação motora e coordenação entre mente e corpo. Eu acho um pouco engraçado porque eu já tentei muitas vezes fazer aulas de dança, mas eu simplesmente não tenho coordenação motora para fazer aula de dança e normalmente eu viro uma piada. Mas a gente consegue identificar bem essa inteligência quando a gente vê, por exemplo, o filme O Lago dos Cisnes, ou quando a gente vê aquele filme da Natalie Portman, Cisne Negro, em que ela habilidosamente dança e as outras dançarinas também, as outras bailarinas também daquele filme demonstram com muita exatidão e genialidade. Vamos falar também da inteligência musical, mais um tipo de inteligência classificada pelo Howard Gardner, A inteligência musical é a capacidade de compreender e identificar tons, timbres, ritmos e outros elementos relacionados ao som. Curioso porque eu conheço músicos, pessoas que dominam mais de um instrumento, como piano, violão e até flauta. Você percebe que são instrumentos diferentes, de corda, de sopro, e eles dominam sozinhos. E quando a gente pergunta, como você aprendeu? Eu aprendi sozinho. Chega a ser humilhante, né? Vamos passar para a próxima inteligência, a interpessoal. A inteligência interpessoal envolve a atenção e sensibilidade para notar o humor, sentimentos e temperamento de outras pessoas, bem como a facilidade em entender os outros. Esse tipo de inteligência implica também na facilidade em se fazer entender perante os outros. Essa é uma das inteligências classificadas pelo Howard Gardner em que eu me dedico muito fortemente, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal é a habilidade de conhecer a si mesmo, respeitando seus próprios sentimentos, desejos, limitações e motivações. A inteligência intrapessoal consiste no autoconhecimento, capaz de redirecionar planejamentos para a vida.
Isso implica também em uma apreciação e respeito pela condição humana. 12 anos depois, em 1995, Gardner propôs a inteligência naturalista. A inteligência naturalista consiste na facilidade em entender a natureza e seus elementos, sejam vivos ou não vivos. Isso inclui a compreensão de animais, plantas, chuva, mar, terra e etc. Em 1999, o psicólogo propôs a inteligência existencial. Eu achei sublime essa proposição do Howard Gardner, porque a inteligência existencial traz a habilidade de entender questões profundas relacionadas à existência, ao sentido da vida e aos temas espirituais. Esse tipo de existência se manifesta através de um forte interesse por buscar respostas sobre esse tipo de assunto. Aí a gente sai lá do Howard Gardner e vem agora aqui para o século XXI, 2023, e a gente vai falar sobre estudos recentes ali de professores de universidades dos Estados Unidos. Eles estabeleceram outros tipos de inteligência da modernidade, principalmente relacionadas à capacidade do ser humano estudar e desenvolver habilidades sozinho. Surgiram dois conceitos que a gente vai falar agora: learnability e learn agility. A learnability é a habilidade de aprender ininterruptamente, é o aprender contínuo. O termo vem de uma expressão inglesa e refere-se a um conceito formado a partir das palavras aprender, to learn, e habilidade, ability. Em português, significa capacidade de aprender. O conceito de lifelong learning é um motor propulsor que desperta a nossa curiosidade em aprender sempre. Cada vez mais, uma atitude ativa que é fundamental para potencializar a nossa learnability. A gente tem também a learn agility. Essa é a capacidade de se adaptar às mudanças e no tempo correto com agilidade. A capacidade que eu tenho de reconhecer que um conhecimento perdeu o sentido e agora eu tenho que partir para um novo paradigma. No artigo do professor Scott DeRue, da Universidade de Michigan, ele menciona que as organizações estão complexas e dinâmicas e aprender a partir de experiências se tornou muito importante. Eu vou deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, o artigo para que você tenha acesso e possa também ler o artigo. Ele está em inglês, mas aproveita e treina o seu inglês, afinal de contas, depois desse vídeo você vai saber que a gente precisa aprender sempre e é no desconforto que a gente aprende. A gente fala de um outro professor, dessa vez o professor Burke, da Universidade de Colômbia, que estabeleceu 9 passos para desenvolver a Learn Agility. Ele estudou essa teoria a vida toda. E agora você vai aprender com o professor Burke quais são esses passos. Primeiro passo, feedback. Eu tenho grande dificuldade de ter consciência de quem eu sou. E o feedback é distanciamento da minha consciência graças às informações estudadas, treinadas e coerentes que as outras pessoas trazem para a gente. O passo 2 que o professor Burke trouxe é informação. Busca incessante de dados, de informações que possam me abastecer de todas as formas, livros, filmes, atividades sociais, para poder trazer para mim essa transformação, a transformação da minha ação. E isso acaba virando uma atividade comercial, porque você precisa estudar o suficiente para poder monetizar esse seu talento e a sua habilidade. O professor Burke diz que precisamos assumir riscos. Tenho que me submeter a situações que me tirem da minha zona de conforto. Eu tenho que ser desafiado, né? Eu tenho que falar com outras pessoas e compartilhar erros. Ser capaz de dizer o que está errado. Eu preciso testar a minha habilidade e correr o risco de não ter o melhor desempenho. Só assim eu aprendo. A gente vai para o passo 3, que são os riscos interpessoais. São aqueles riscos de conviver com diferentes ciclos sociais. Ora, que graça teria se nós vivêssemos e convivêssemos com pessoas semelhantes a nós? Ia ser uma chatice essa vida, né? A gente tem que aprender a conviver justamente com ânimos e humores diferentes para que a gente possa se adaptar e conhecer cada vez mais. A gente tem o passo 4, que são os riscos de desempenho.
Eu tenho que ser capaz de achar as soluções para os problemas. E para isso, eu tenho que continuar me arriscando em testar a minha habilidade, testar a minha atividade e, óbvio, eu vou errar, mas eu vou procurar achar soluções para esses erros. O passo 5 é a colaboração. Eu tenho que ser capaz de viver em sociedade e colaborar com outras pessoas. O professor também fala sobre o passo 6, que é a experimentação. A partir do passo acima, do passo de colaboração, eu vou ser capaz de experimentar situações diferentes e que vão me agregar novos aprendizados. Tudo que é novo pode ser passível de erro. Vocês concordam comigo? E vamos aprendendo com esses erros. Aqui não dá para a gente aprender com o erro dos outros, não. Todos estamos errando juntos, porque tudo é muito novo e não tem ninguém que tenha o conhecimento causado pelo tempo. Quem está lá atrás, os professores de antigamente, o professor Buch, no que diz respeito a tudo que ele investigou e estudou, vai trazer novas informações para a gente e novas ideias. Mas quem está aprendendo junto, assuntos que estão aparecendo agora, como por exemplo a inteligência artificial, não vai ter muito o que ensinar. A gente vai aprendendo com o passar do tempo e todo mundo junto. Passo 7, reflexão. Depois de experimentar, colaborar, agir, empreender, é imprescindível refletir sobre tudo isso de forma clara, sem alimentar o seu ego, o seu narciso, né? Então a gente precisa refletir e saber que nós não sabemos tudo, ter a consciência que a gente não sabe tudo e que até aquela pessoa que a gente imagina saber pouco menos do que a gente, com certeza tem um traço de algum ensinamento que pode ser útil para a gente. Passo 8, flexibilidade. Pessoas duras, dogmáticas, intransigentes, não são ágeis, não se adaptam ao mundo em velocidade. Então é imprescindível que você seja flexível, principalmente com os conceitos lá de 5, 10, 15 anos. Eles com certeza, em sua grande maioria, já mudaram. Passo 9, velocidade. Mover-se rápido, não procrastinar. Essa palavra é uma perturbação, né? E segue a gente em todos os caminhos, tanto no estudo, quanto no trabalho, quanto naquele projeto que a gente quer implementar. Mas a gente tem que aprender a lidar com ela e não deixar para amanhã. Ter time, não esperar amanhã para a adaptação. Tudo isso, habilidades para incentivar e me adaptar melhor. A gente precisa ser protagonista. Inteligência é assumir a responsabilidade sobre si. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Ninguém pode fazer isso por mim. E principalmente, a gente precisa entender que a inteligência não é um monte de coisa, de informações que a gente decorou com o passar do tempo na escola ou até mesmo agora na fase adulta, sobre as histórias contadas, geografia, pontos cardeais, fórmulas de física ou de matemática. A inteligência é pegar todo esse conhecimento adquirido e criar uma teoria concisa, prática e que facilite a sobrevivência da humanidade. Show, né? Adorei esse conteúdo de hoje, eu espero que vocês também tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links, inclusive de livros que falam sobre o aprendizado contínuo, o link do artigo que a gente mencionou aqui no texto, e é claro que eu quero que você curta e que também compartilhe com as pessoas queridas do seu meio, da sua convivência, para que elas também aprendam muito com esse vídeo, como eu aprendi para fazer para vocês. Obrigada, gente! Até a próxima!